Bem, gente, então, né, boa noite a todos. O tema dessa nossa aula vai ser a respeito da hemodinâmica, né? Então, a hemodinâmica, ela já é uma unidade bem específica, né? Como o próprio nome diz, né? A parte hemo, né? Ela está relacionado à questão do sangue, né? Digamos assim. E a parte da dinâmica, a questão do movimento, né? Então, de certa forma, é um estudo ali do movimento, da pressão sanguínea, né? É algo mais relacionado a essa questão. Bem, a hemodinâmica, né, até conforme eu já comentei agora anteriormente, é um estudo da dinâmica da circulação sanguínea, né? Então, através desse exame, né, o médico ele vai avaliar, né, como é que está a situação das artérias, né, se tem algum problema de obstrução, algum problema cardiológico, que ela é muito utilizada na parte da cardiologia, né? Então, conforme está aqui na tela, né, esse exame ele é utilizado muito mais na área da especialidade da cardiologia, mas isso não quer dizer que em outras especialidades ele também não seja utilizado, né? E uma outra utilização também é na parte da circulação cerebral, né? Muitas vezes para identificar algum aneurisma, né? Alguma obstrução também nas artérias que vão, né, para a parte superior do tronco. Então, mas a utilização principal é na parte da cardiologia. E o que acontece? Né? O exame de hemodinâmica, ele pode ter um caráter de diagnóstico, né? Ou também ele pode ter um caráter de terapêutico, né? De tratamento. Então, digamos que uma das finalidades, né, do exame de hemodinâmica, quando ele é solicitado pelo médico, muitas vezes o paciente, né, ele vai fazer um teste de esforço, né, no cardiologista vai fazer um check-up, um teste de esforço, o médico daqui a pouco verifica que o paciente acabou não tendo um bom desempenho, alguma pequena insuficiência respiratória, né, ele vai querer investigar um pouco mais, né, o porquê disso. E aí ele solicita, muitas vezes, né, um exame de hemodinâmica, após outros exames também, né, que acaba direcionando ele para fazer esse exame, que é um exame já com uma precisão muito maior, para conseguir diagnosticar esse quadro clínico do paciente. E pacientes também, né, que acabam tendo uma possibilidade maior de ter um infarto, né, uma dor torácica muito forte, então, são pacientes que eles acabam sendo direcionados a que seja realizado esse exame. Então, a parte do diagnóstico da hemodinâmica principalmente para ver o estado das circulações das artérias coronarianas, né? Identificando a possibilidade de algum infarto, né, um infarto agudo do miocárdio, e com isso eles conseguem também detectar a localização exata dessa obstrução, né, caso tenha alguma obstrução nas artérias, tá? Então, até tem algumas imagens, né, embaixo, que a equipe médica acaba visualizando durante esse exame. Bem, a biblioteca, né, temática, né, o glossário temático do Ministério da Saúde, que é uma publicação que aparece o conceito, né, de vários termos utilizados nessa área. O que ela fala a respeito da hemodinâmica, né? Ela cita que é uma unidade funcional, então a hemodinâmica ela é o nome de um procedimento, né? Mas ela também tem o nome da unidade funcional. Então a unidade funcional como um todo se chama, né, unidade de hemodinâmica, e dentro dela tem uma sala de exames onde é realizado, né, esse diagnóstico ou tratamento do paciente. Então, é uma unidade funcional onde são realizados diagnósticos ou intervenções terapêuticas, né, que é o tratamento, por meio de uma radiologia cardiovascular, ou seja, através de um raio-x. Então, tem um equipamento de raio-x, né, dentro da sala, que a gente vai ver depois em algumas imagens, e esse raio-x ele acaba emitindo imagens em tempo real, né? E essas imagens em tempo real, elas vão orientar a equipe médica na condução do exame, porque o exame, além das imagens que serve para que a equipe visualize, né, a evolução desse exame, é utilizado catéteres, tá? Que são uns tubos flexíveis, né, bem fininho, que são introduzidos na artéria do paciente,
e com isso, né, ele vai ser conduzido até o coração. E através de uma injeção de contraste, né, que o médico ele acaba visualizando, né, se tem alguma patologia ou não. Então, é a junção de um raio-x, né, da radiologia, mais a passagem de catéteres e também a junção, né, junto com isso, injeções de contraste. Né? Então, esse dá o escopo geral a respeito ali do exame de hemodinâmica. O exame de hemodinâmica, né, ele é, de certa forma, ele é um exame invasivo, né? Só que, logicamente, ele é minimamente invasivo, porque não há uma abertura, né, um corte no paciente, né, diferente de uma cirurgia cardíaca, né, onde o peito é aberto. Então, pelo fato de ser uma técnica minimamente invasiva, ele evita, na maioria das vezes, submeter o paciente ao risco de uma cirurgia invasiva, né? E com isso, logicamente, o paciente, dependendo do procedimento que ele está fazendo ali na hemodinâmica, ele já é liberado, né, no mesmo dia, tá? E evita, né, todas aquelas sequelas de uma cirurgia de peito aberto, né? Então, essa é a vantagem, né, do exame de hemodinâmica. É uma das vantagens, né? Bem, então, né, o exame de hemodinâmica, ele, digamos que tem 2 métodos, né? O primeiro dele é o cateterismo, que o objetivo do cateterismo é o diagnóstico, tá? E esse cateterismo, ele acaba sendo utilizado para estudar as condições das artérias coronárias, né? Se eles possuem alguma obstrução ou não, né? Então, é inserido um catéter na artéria do paciente. Na maioria das vezes é utilizado no braço. Deixa eu só ir para uma tela, depois eu volto na outra. Então, a maioria das vezes é utilizado a artéria radial, onde esse catéter, né, vocês estão vendo aqui do lado nessa imagem, ele é um tubo plástico, né, bem fininho, ele é introduzido na artéria do paciente e vai em sentido, né, em direção ao coração. Então, através da imagem do raio-x, que são imagens que acontecem, são imagens simultâneas, né, que vão acontecendo, a imagem na tela vai direcionando o médico, né, que ele vai introduzindo esse catéter no paciente, né, e através de uma aplicação de contraste, ele consegue visualizar a imagem, né, na tela, né, do sistema ali da hemodinâmica, tá? Então, esse catéter, ele é inserido ou na artéria radial do braço, tá? E geralmente se utiliza muito essa artéria radial pelo fato de o paciente ter uma recuperação muito rápida, né? Então o paciente passa por esse procedimento, ele recebe apenas uma sedação local, o paciente fica lúcido, fica ciente na sala de cirurgia, né? Depois eu falo sala de cirurgia porque é uma estrutura de centro cirúrgico. Então, o paciente, ele fica lúcido na sala, ele fica acompanhando o exame, né, ele fala com a equipe, tá? E o paciente, depois, ele vai para uma breve recuperação e ele já é liberado, né? Agora, quando é utilizado artéria femoral, né, através da virilha, dependendo da situação, a recuperação do paciente é um pouquinho mais demorada, né? Ele pode ficar um pouquinho mais ali na recuperação do hospital, até porque tem um risco um pouco maior, né, do que a utilização da artéria radial, tá? Então, vocês conseguem, né, ver bem a imagem, a forma do catéter, a forma que eles inserem, né, esse catéter no paciente. Então, esse cateterismo, que ele é utilizado para verificar essas condições, né, ele é utilizado, ele é inserido na artéria e vai até o coração. E através das imagens, eles conseguem visualizar, né, se tem algum estreitamento ali da artéria, né, vocês conseguem ver nessa primeira imagem, né, se tem algum estreitamento do fluxo sanguíneo, através muitas vezes, de acúmulo, né, de gordura, né, ou de outro material orgânico, né, que acaba se acumulando, isso vai estreitando cada vez mais a artéria e pode fechar totalmente, né. Então, esse exame de cateterismo é justo para isso, é para o diagnóstico, tá? Seja dessa questão da obstrução das artérias, como outras patologias também relacionadas ao coração. Bem, e agora a angioplastia já é um procedimento terapêutico. O que acontece, né? Ela sempre vem após o cateterismo. Então, o cateterismo é feito diagnóstico,
Após esse diagnóstico, né, o médico vai avaliar, e aí eles vão avaliar como é que poderia ser esse tratamento, né, no caso da angioplastia. Então, a angioplastia também é utilizado um catéter, só que daí esse catéter, ele não é mais para a finalidade de verificar as condições, né? Após eles verificarem, terem essas condições já registradas, eles vão utilizar um catéter para desobstruir a artéria. E com isso, e muitas vezes eles podem implantar uma prótese, que é o stent, tá? Então, o que é essa prótese? Vocês conseguem ver nessa imagenzinha aqui, o número 2, né, que através do catéter tem é como se fosse uma malhazinha, e dentro dela tem um balão. Eles inflam o balão, essa malha ela vai aumentando, né, de volume, e depois ela fica fixa na parede da artéria, né? E depois eles tiram o ar do balão, tiram o catéter, e esse stent, né, ele fica permanente no paciente. Então, essa é a função da angioplastia. Angioplastia trata, cateterismo é feito diagnóstico. E são tudo procedimentos rápidos, tá, gente? O cateterismo aí é de 10, 15, 20 minutos, tá? Mas às vezes aí fica nessa faixa aí. Então, são procedimentos muito rápidos e procedimentos super seguros, né? E esse procedimento, né, ele é realizado dentro de uma sala de exames específica, né? Então, essa sala de exames, ela é toda equipada, então tem um equipamento específico, né? Esse equipamento que a gente está vendo é o equipamento que vai realizar as imagens em tempo real, né? Essas imagens que vocês estão vendo aqui nesse outro desenho, nessa outra imagem, são as imagens radiológicas desse equipamento. Então, ele tem, o médico ele tem controle total desse equipamento, ele gira ao redor, né, do corpo do paciente, ele passa por baixo da maca, e ele consegue aproximar, enfim, ele tem um controle total, né? Então, mas só que é um equipamento que possui uma estrutura bem específica, né, que a gente vai ver depois na sequência. Fora a mesa de exames, depois tem toda a tela, né, todos os monitores que vai servir como orientação para a equipe médica. Essa imagem aqui da direita, vocês conseguem ver o exame, né, em outro tom, né, em função da aplicação do contraste, tá? E o que acontece? Essa sala de exames, ela tem os mesmos critérios de uma sala de cirurgia, tá? Então, a hemodinâmica, ela pode ser uma unidade totalmente independente, ou ela pode ser apenas alguns ambientes dentro de um centro cirúrgico, tá? Então, existem duas formas de fazer uma hemodinâmica. Muitas vezes não tem muito espaço físico no local, e se já tem um centro cirúrgico, a gente pode simplesmente acoplar a hemodinâmica dentro. Por quê? Todos os ambientes de apoio do centro cirúrgico já servem para a hemodinâmica, então ela tem a utilização compartilhada, ou não, né? Ou você apenas cria uma unidade específica para a hemodinâmica. E o que acontece? Pelo fato de ser uma unidade de acesso restrito, né, e ela tem o mesmo tratamento de um centro cirúrgico, lógico que os mesmos conceitos de um centro cirúrgico você leva para a hemodinâmica, em relação aos materiais de acabamento, né, aos acessos de barreira. Então, é tudo a mesma coisa, tá, gente? É como se a gente estivesse projetando mais uma sala de cirurgia. Claro que é uma sala que ela tem uma finalidade específica, né, ela tem um equipamento específico. Até se nós formos, digamos, comparar aqui com um centro cirúrgico, no centro cirúrgico tem aqueles equipamentos de arco C, que também é um equipamento de raio-x móvel, ele tem um formato de um C mesmo, né, que também utilizado dentro da sala de cirurgia, que também faz imagens em tempo real. Só que, claro, que a finalidade seria outra. Avançando agora um pouquinho para a legislação, né, eu venho usando muito essa tabelinha, né, nas apresentações, porque ela é bem didática, né? Então, esse é o esquema da RDC 50, né? Pelo menos até agora, né, enquanto não saía a nova versão da RDC 50, que tá um pouco diferente, né, em relação a essa divisão dela. Então, a RDC 50 ela tem 8 grupos, sendo que o grupo de apoio ao diagnóstico e à terapia é onde está inserida a unidade de hemodinâmica. Mas se nós formos ver, não existe, né, uma unidade funcional específica aqui da hemodinâmica. Ela está embutida dentro da imagenologia,
tá? Então, quando vocês forem olhar ali na RDC 50, na imagenologia, ali dentro que está inserida a hemodinâmica. Então, ela também possui uma listagem de atividades e uma tabela onde, né, vai ser especificado todos os ambientes necessários para que você possa projetar essa unidade. Bem, avançando um pouquinho para a listagem de atividades, né, que eu sempre friso para vocês que é importante, né, vocês terem esse conhecimento, que quando vocês forem encaminhar para a vigilância sanitária, um projeto, digamos, qualquer projeto, né, de uma unidade funcional, você vai ter que descrever as atividades. E essa descrição das atividades você vai tirar da RDC 50 na parte que fala da listagem de atividades. Então, a unidade de hemodinâmica, né, ela faz parte da imagenologia, né, que é do grupo 4, né, de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia. Como a imagenologia ela é mais ampla, né, ela não aborda apenas a hemodinâmica, né, ela acaba pegando também toda a parte de raio-x, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, né, mamografia. Essa listagem de atividades, ela serve para todos. Agora, quando a gente faz a hemodinâmica, a gente só tem que dar uma, digamos, uma separada naquilo que compete à hemodinâmica. O que não for, a gente não apresenta na listagem de atividades. Então, eu até coloquei, eu grifei quais são as atividades que a gente coloca no relatório técnico quando a gente vai, né, elaborar para essa unidade de hemodinâmica. Tá? Então, eu não vou ler agora um por um, né, mas depois vocês conseguem ver certinho nessa tela, né, na própria gravação do vídeo. Então, tem a questão ali de preparar o paciente, a questão dos procedimentos anestésicos, né, o exame através de uma radiologia cardiovascular, através de catéteres, injeção de contraste, conforme eu falei, e depois outros procedimentos também, né, da enfermagem. Lembrando que é um procedimento que o estabelecimento tem que assegurar o atendimento de emergência. Tá? Então, mesmo sendo um procedimento minimamente invasivo, ele tem que ser realizado no âmbito hospitalar, né, e ele tem que ter uma retaguarda, tem que ter um suporte, né, tanto de um centro cirúrgico, né, caso aconteça alguma intercorrência com o paciente, né, ele precisa ser encaminhado para o centro cirúrgico, e dependendo do procedimento de angioplastia que o paciente faz, ele também precisa passar um pequeno período na UTI, né, só para fazer o acompanhamento do estado clínico dele. Então, o estabelecimento, né, tem que ter essa retaguarda, tá? É um procedimento de alta complexidade. Então, se ele é realizado em um hospital, né, tem que ser um hospital de alta complexidade, não vai ser um hospital ali de baixa complexidade que eu vou instalar um exame de hemodinâmica. Tem que ter toda uma retaguarda por trás, né, para dar suporte a esse exame. Vamos ver, então, o que diz, né, a RDC 50 sobre os ambientes, tanto assistenciais como de apoio necessário para a hemodinâmica. Um consultório indiferenciado, né? De certa forma, é aquele consultório que não precisa ter um sanitário em anexo, vamos entender dessa forma. É necessário que tenha, mas ele não precisa estar dentro da unidade, tá, gente? Pode estar junto ali da unidade, próximo, ou não. Né? O paciente ele já vem encaminhado, né, de um atendimento de referência, né? Então a gente só tem que depois explicar no relatório técnico, né? Lembrando tudo que é exigido pela RDC 50, que a gente não coloca no projeto, a gente sempre tem que justificar depois no relatório, tá? É super simples, porque é a forma que o analista vai pensar quando vai analisar seu projeto. Ele vai pegar a RDC, vai ver o que está obrigatório. Tem no projeto? Tem, beleza. Né? Não tem? Por que não tem? Então ele esqueceu, ele vai colocar lá uma ressalva, né? E assim, ao contrário, tem algum ambiente que está ali no projeto, mas não está na RDC 50. Aí a gente só justifica por que ele está ali. Tá? Então, a gente tem que, muitas vezes, ser um pouco metódico, né, em relação a essa questão de justificar para a vigilância sanitária. Bem, é necessário uma área de recepção de pacientes, que é a nossa conhecida antecâmara, né? Mesma situação de um centro cirúrgico, né? Vai ter que ter uma antecâmara para a passagem da maca. Área de escovação, né? Também, né? Tem que ter no mínimo 2 torneiras para cada sala de exame, da mesma forma que das salas de cirurgia. A área de comando, né? Então o comando tem uma área de comando que fica com a visualização direta, né, para a sala de exames. Esse comando ele não é acessado por dentro da sala de exames, né, ele é acessado por fora, mas tem que ter uma visualização também direta para a sala. Mesma coisa, né, que uma sala de tomografia, de ressonância, que tem um comando.
tá? Depois a gente vai ver no projeto. Também tem que ter uma sala de componentes técnicos. O que são esses componentes técnicos? Né? São painéis, são transformadores, enfim, é um compêndio, né? Dependendo a marca do equipamento, pode ter mais ou menos, né? Componentes técnicos que vão ficar dentro de uma sala técnica, né? Que geralmente quem vai mexer nessa sala técnica é a equipe técnica do fornecedor do equipamento, tanto no momento da instalação, né, como também em alguma eventual manutenção. Depois, nós temos a sala de exames e terapia, né, que é a sala propriamente dita, onde vai ser realizado o exame. O interessante é que a RDC 50 ela não coloca área mínima para essa sala, diferente da sala de cirurgia, né? Então, hoje, na sala de cirurgia, a gente tem salas com 20 metros quadrados, com 25 e com 36, né? De pequeno, de médio e de grande porte. Mas para a sala de exames de hemodinâmica não tem, né? A gente só tem que respeitar alguns afastamentos, né, da mesa, mas assim, geralmente as salas de exames de hemodinâmica, elas têm uma área bem maior do que uma sala de cirurgia, tá? Na faixa 40 metros quadrados, 50, às vezes até 60, mas digamos assim, vocês vão ver nesses projetos que eu vou passar para vocês, se eu não me engano, parte aí de uns 40 metros quadrados as salas, tá? E até porque quando você for inserir no projeto o próprio desenho, né, que eu vou mostrar para vocês na sequência do fornecedor, você vai ver que não tem como fazer um espaço muito também apertado, né, porque o próprio fornecedor do equipamento, ele já sugere, né, um espaço maior para que todas as instalações, né, sejam, né, tenham espaço suficiente para essas instalações. Bem, a questão também ainda de ambientes assistenciais, né, é necessário ter, vamos lá, uma sala de indução e recuperação do paciente, que é a nossa RPA, digamos assim, de um centro cirúrgico. Então, após a realização do procedimento, o paciente ele não é liberado, né? Ele vai para uma sala de recuperação e ele vai ficar ali, dependendo do procedimento, por umas 2 horas, 3 horas, e dependendo, se for um procedimento de angioplastia, dependendo da forma como ele foi realizado, ele pode até passar o dia, né? Ou ser encaminhado para uma outra unidade tipo a UTI, né? Então, essa sala de indução e recuperação do paciente, ele segue, de certa forma, o mesmo critério de uma sala de recuperação de um centro cirúrgico. É interessante que eles colocaram aqui uma área de 8 metros quadrados, mas, gente, assim, geralmente quando a gente faz uma hemodinâmica, o hospital sempre pede bastante leitos, tá? Pelo fato que, como eu comentei com vocês anteriormente, né, vai fazer um cateterismo, é rápido, é 10, 15 minutos, né? Imagina se tiver poucos leitos de recuperação, né? Eles não têm retaguarda para começar a fazer outros exames, né? Então, daqui a pouco, em 1 hora, né, pode fazer 4 exames, talvez nem tanto, que tem que preparar a sala e tal, mas o tempo de exame é muito curto em relação ao tempo que o paciente fica na sala de recuperação. Então, geralmente eles preferem que tenha mais leitos na sala de recuperação, né, do que se fosse seguir só o mínimo que está aqui na legislação, né, que a RDC 50 fala que o número de leitos deve ser igual ao número de salas mais 1. Ou seja, uma hemodinâmica com uma sala, a legislação até permita que tenha 2 leitos de recuperação. Só que daí também tu acaba travando um pouco com o fluxo da unidade, né? E querendo ou não, né, o estabelecimento, a maioria deles, né, não seja filantrópico e tal, mas também precisa de receita, né? Então eles têm que ter giro também. Então, geralmente as salas de recuperação têm bastante leitos. Depois vocês vão ver no projeto. E a sala de recuperação, né, como de praxe, tem que ter um posto de enfermagem, uma área ali de serviços, né, que segue o mesmo conceito também de um centro cirúrgico. E nesse caso, né, o posto de enfermagem ali tem que atender, ele tem que atender no máximo 12 leitos de recuperação, ou, né, que uma equipe para cada 12 leitos de recuperação. E também é necessário uma sala de interpretação e laudos, tá? Então, esses são os ambientes, digamos, obrigatórios. Nós temos uma antecâmara para passagem da maca, que já tem no centro cirúrgico, né? Vamos fazer uma simulação com o centro cirúrgico. Uma área de escovação, que já tem no centro cirúrgico, é claro que daí tem que ser, tem que ter o número de bicas, né, necessárias. A área de comando, que daí já é específica, né, para a hemodinâmica do centro cirúrgico, não tem uma área de comando. A sala de exames, que é praticamente bem parecida com a sala de exames do centro cirúrgico. Posto de enfermagem e recuperação, que já tem no centro cirúrgico.
E quando a hemodinâmica está dentro de um centro cirúrgico, a recuperação pode ser uma só. Tá? Não precisa ter duas recuperações, uma para o procedimento cirúrgico e outra para a hemodinâmica. Eu lembro que a gente já fez um projeto de hemodinâmica junto com o centro cirúrgico, que naquele caso específico, o hospital solicitou que dentro do centro cirúrgico tivesse duas recuperações separadas, uma para o centro cirúrgico e outra para a hemodinâmica, né? Mas aí foi uma particularidade do hospital, mas não tem essa necessidade. E em relação aos ambientes de apoio, também, né, são os ambientes ali mais tradicionais, né? A sala de utilidades, o DML, né? Então, sala de utilidades e DML, vocês vão ver que aparece praticamente em todos os projetos. Sanitário com vestiário para os funcionários, né? O acesso de barreira. Então, tem que ter, né, o vestiário de barreira para os funcionários. Masculino e feminino, se tiver mais do que uma sala de exames. A mesma coisa do paciente também tem que ter sanitário com vestiário, de barreira também. Todo o acesso à unidade tem que ser de barreira. Uma sala administrativa. Esse laboratório de processamento de filmes, a gente não utiliza mais, né, porque é tudo digital, mas a gente tem que justificar no relatório, né, que pelo menos a gente justifica que todo o processamento da imagens é digital. E depois, né, uma rouparia, que pode ser também uma sala fechada ou, né, apenas um armário ali na circulação e tal. Tá? Então, assim, o programa de necessidades, ele é até simples, não é nada muito complexo, né? O importante depois é vocês entenderem o fluxo e ir encaixando, né, esses ambientes. E eu também acabei fazendo uma comparação com a minuta da futura RDC 50, que é a consulta pública 725, né, de 2019. Estamos aí na expectativa de que a RDC saia esse ano ainda, mas, né, a gente realmente não sabe, né, são informações que a gente acaba não tendo acesso. Mas essa, digamos que é a minuta, né, a oficial, que saiu em 2019. Só para a gente comparar um pouquinho, né, do que eles pediriam a mais, né, em relação à RDC 50. Então, a necessidade de um consultório, já é de 9 metros quadrados, né, na atual é 7,50, mas ele não precisa ficar no local. Tem alguns ambientes opcional, que é a sala de guarda de preparo de anestésico, a sala de indução anestésica é opcional, a área de escovação, da mesma forma, sala de comando e a sala de exames. Então, é o que já tem na atual. O detalhe é que essa legislação já coloca uma área para a sala de exames, no mínimo de 36 metros quadrados, né, que a atual RDC 50, ela não consta. Apesar que, por ser, né, uma legislação mais nova, acho que 36 metros quadrados acaba sendo pouco, né? Eles já deveriam colocar um valor mínimo um pouco maior, né? É porque a hemodinâmica é um exame de alta complexidade, tem sempre equipamentos ali de alta tecnologia, né? Mas o mínimo, né, está em 36 metros quadrados. Depois a sala de componentes técnicos, a sala de recuperação da mesma forma. O que acabou mudando muito, né, nessa minuta da nova RDC 50 são os afastamentos mínimos entre leitos e paredes, entre pé e leito, acabou aumentando um pouco, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas essa é uma diferença que aparece praticamente em todas as unidades funcionais. Posto de enfermagem obrigatório, sala de serviços, área de prescrição médica e a sala de laudos. Então, assim, está bem parecido com a RDC 50 atual, né? Algumas particularidades, alguma questão de mudança de área um pouquinho maior, né, mas não tem, assim, uma grande novidade, tá, em relação à nossa legislação atual. Bem, gente, eu trouxe essa tela também, só para vocês também terem um entendimento, né, que todos esses ambientes, na verdade, a maioria dos ambientes na área da saúde, né, precisa do tratamento de ar. É claro que não é o foco dessa nossa aula, mas eu só quero trazer um pouquinho esse entendimento. E um centro cirúrgico, né, ou uma área de hemodinâmica, da mesma forma, né, existem vários controles que são necessários fazer no ambiente, né. Claro que essa questão do dimensionamento dessas áreas, né, não é um papel do arquiteto, do engenheiro, né, do engenheiro que eu digo que talvez, né, possa projetar também, né, estabelecimentos nessa área, mas sim é um papel do engenheiro mecânico, né. Então tem um profissional que ele está capacitado para fazer todo esse dimensionamento. Mas é importante, né, que o profissional que está projetando a estrutura tenha esse entendimento. Então, tem uma legislação que é a NBR 7256, ela foi atualizada em 2021, com uma restrição muito maior,
né, da sua versão anterior. Então, ela acaba trazendo alguns parâmetros para a parte da hemodinâmica. Tá? Então, na hemodinâmica, ela passa parâmetros para a sala de exames de procedimento e para a sala de recuperação. Então, ela acaba caracterizando, né, o tipo do ambiente, o nível de risco do ambiente. Então, tudo isso está explicado nessa legislação, né? O tipo de controle que precisa ter, né, agente biológico, agente químico, né? Pressão, se tem que ter pressão positiva ou negativa na sala, qual a vazão de ar, né, renovação de ar que tem que ter na sala, a questão da vazão do ar insuflado, se precisa ter exaustão total no ambiente, a filtragem que tem que ter no ambiente, controle de temperatura e controle de umidade relativa do ar. Claro que essa questão do controle de temperatura e de umidade relativa do ar tem que seguir também os dados do fornecedor do equipamento. Tá? Então, claro que ela coloca parâmetros aqui, mas aí o projetista, né, de climatização, ele vai receber a ficha técnica desse equipamento e ele vai dimensionar, né, qual é a umidade, a faixa de umidade que tem que ter. Em relação ao filtro, gente, o que acontece? Né? Na versão anterior dessa legislação, se falava muito no filtro EPA, né? Que é aquela filtragem absoluta, digamos assim. Nessa legislação, não aparece mais a nomenclatura filtro EPA. Agora ele trata como essa filtragem ISO aqui, ó. O que é o G4? Né? Ou melhor, o que precisa de ter, quais são os parâmetros de filtragem para uma sala de hemodinâmica? Ela precisa ter um conjunto de filtros, desde o início do insuflamento do ar na saída do equipamento até a saída, né, do difusor principal ali que vai insuflar o ar dentro da sala. Então tem que ter no sistema um filtro grosso, que é um filtro G4, para quê? Para reter as partículas maiores, né? Até porque quanto mais eficiente é o filtro, mais caro ele é. Então, se colocar um filtro mais eficiente no início do trajeto, ele vai saturar mais cedo, né? E vai precisar ter uma troca numa periodicidade maior. Então, o filtro fino ele fica sempre no final. Por quê? Vai ter um filtro grosso antes, que é o filtro G4, para absorver as partículas maiores, depois um F8, que é um filtro fino, né? F8. Aí ele tem, né, várias categorias de filtragem, e tem outras tabelas que explicam. E depois um filtro ISO, que é aquele nosso filtro absoluto. Só que o filtro absoluto, que é esse ISO 35H, que é nesse caso que está sendo utilizado, né, ele tem uma eficiência maior do que 99,95% das partículas que estão em suspensão no ar. Ele filtra, né, esse percentual, essa eficiência. Aí também tem o ISO 30E, o 40H e o 45H. Mas o que é utilizado na área da saúde, eu até dei uma olhada geral aqui nessa tabela dessa NBR, o máximo que ele vai de filtragem é esse ISO aqui 35H. Tá? Ele não especifica esse 40H e esse 45H. Talvez possa ser utilizado em indústrias, salas limpas, né, de indústrias farmacêuticas, alguma coisa nesse sentido. Mas na área hospitalar, pelo menos através da NBR 7256, se tem esse ISO 35H, tá? Que ele filtra 99,95. E dentro da sala de recuperação, não precisa mais de filtro absoluto, tá? Apenas o filtro G4 e F8. E tudo isso influencia no tipo de equipamento que é utilizado. Tá? Então, por isso que às vezes a gente vê dentro de um centro cirúrgico split, aparelho de janela, né? Mas esses aparelhos, eles não atendem essas características de filtragem. Tá? Tem que ter um equipamento para que o ar possa passar na pressão necessária que tem que ter por esses filtros, que é um filtro muito fechado. O sistema, o equipamento de climatização, ele tem que ter um ventilador muito forte, para que faça com que esse ar penetre, né, nessa malha de filtragem extremamente fina, que é esse filtro ISO 35H. Então, é tudo muito específico, né? Por isso que o sistema de tratamento de ar é sempre muito, muito oneroso para uma obra hospitalar, né? Quando se tem UTIs, quando se tem hemodinâmica com centro cirúrgico, né? Então, são áreas muito caras, principalmente porque o sistema de climatização, ele acaba tendo, né, um peso muito grande, tá? Então, foi só para dar uma explanada para vocês, para ver como é importante também essa preocupação. E lembrando, né, se tem todo esse sistema, é necessário o quê? Uma casa de máquinas, gente, para
o sistema de climatização, que às vezes o profissional esquece. Tá? Vou projetar um centro cirúrgico, uma hemodinâmica, uma UTI, às vezes o profissional não esquece ou desconhece, né? Acha que os equipamentos todos ficam entre o forro. Às vezes até dá para colocar, dependendo da unidade, né? Mas geralmente precisa de uma casa de máquinas, tá? Não tem jeito, são equipamentos grandes, né? Isso facilita toda a manutenção, sem contar que na maioria das vezes o espaço entre forro, às vezes é mínimo, né? Então, sempre tem que pensar também na casa de máquinas, né? Mas eu não sei o tamanho. Não, você prevê ali um espaço, né, às vezes de 3x4, às vezes de menos, 2x3, mas pelo menos já tem um espaço. Né? Depois, quando for contratado o projetista para desenvolver o projeto, pelo menos ele já tem uma sala de arranque, depois se faz pequenos ajustes. Tá? Isso aí é extremamente importante, gente. Então, assim, essa é a primeira parte, tá, da nossa aula. Gente, alguma pergunta? Digamos que é o nosso pit stop aqui da aula. Cláudio, eu botei uma pergunta aí para você. Eu nunca projetei uma sala de hemodinâmica, tá? Então, assim, eu vi pelas suas fotos, eu já fui paciente, já entrei numa sala com vários monitores, né, fazendo cirurgia trauma ortopédico. Aí tinha lá o raio-x, né, e vários monitores, e o médico operou minha mão olhando lá o monitor. Até a hora que eu apaguei, não vi mais nada, mas eu fico olhando tudo, né? Arquitetonicamente, eu estou observando tudo. Aí eu vi lá que você, na tua sala de hemodinâmica, tinha uma sala com 4 monitores e uma com 3. Qual seria um número assim ideal que o pessoal pede aí para vocês? Na verdade, quem define, né, o cliente quando ele está adquirindo o equipamento. Isso vai depender muito da tecnologia do equipamento. Não é o arquiteto que vai definir que na sala de hemodinâmica... Não, é equipe de cirurgiões, eu sei, mas assim, qual seria o ideal das que você já projetou, né? Qual seria o ideal? 4, 3? A gente não envolve com isso, Silvana. A gente não se envolve. Porque, assim, isso faz parte do equipamento de hemodinâmica. É um conjunto, é um kit que é adquirido. E dependendo da tecnologia desse equipamento, né, ele pode ter mais monitores para mostrar mais parâmetros para a equipe médica. Uhum. Talvez eles possam adquirir um equipamento mais simples, né, vamos lá, que ele tem poucos monitores, né, ou um equipamento mais moderno, que ele tem mais monitores, ou seja, com a capacidade de comunicação com a equipe médica maior. Então, isso depende muito da tecnologia que eles estão adquirindo. Então, isso a gente não especifica nada no projeto. Que eu observei lá, tinha um para contraste, um para outra, né, outra situação, outras comparações de imagens. Então, eu pensei, interessante esse cruzamento ali. Aí qual o ideal? Então, você não se mexe, você só dimensiona a sala é tanto, e a equipe lá do equipamento se vira. Eu vou, o equipamento tal, eu preciso de 3. Aí a equipe vai dizer, não, eu gosto de 3 monitores, 4, né? Então é assim que funciona. Até porque assim, o que acontece? Quando na maioria das vezes, tá? Não vou dizer que é 100%. Quando o estabelecimento nos contrata, eles já sabem qual é o fornecedor do equipamento. Eles já fizeram uma negociação antes. Uhum. E daí o que acontece? O fornecedor já passa para nós, eu até vou compartilhar depois na sequência, antes de mostrar os projetos. O fornecedor ele já passa uma prévia das necessidades que eles precisam de infraestrutura. Tá? E aí ele já começa a fazer o projeto direcionado para aquele equipamento. Quando a gente não tem, né, aí a gente coloca de forma genérica, né, baseado em outros projetos que a gente fez. Mas isso está tudo relacionado ao modelo do equipamento que foi adquirido ou que será adquirido pelo cliente. Tive uma primeira reunião com o pessoal lá do hospital, os médicos lá da equipe, né, para tratar de instrumentos de estudo lá, né, que eles querem fazer essa implantação da nova hemodinâmica lá numa área que hoje atende a fisioterapia. Então vai ter implantação de 2 salas, né, de exames, com todo esse complexo aí que acabou de mencionar na legislação. Aí, uma das coisas que eu estava conversando e me comentou, eu acredito que não há problema, que seria unificar esses comandos,
né? São 2 salas que estão espelhadas, e aí acerca dessa unificação, fazer um comando maior, tá? Para atender ambas as salas. Uma segunda questão seria acerca das salas técnicas. As salas técnicas, a gente está colocando nesse estudo inicial nas pontas, né, de cada sala. A minha pergunta é, essa sala técnica também poderia unificar, assim como a gente está querendo fazer um comando? Na RPA, dentro da RPA, você diz o seguinte, que o exame ele é feito muito rapidamente. E mesmo que tenha uma sala ou 2 salas de mercado, não é interessante que se ponha exatamente o número de leitos de RPA que está definido na legislação. Só que lá nós fizemos isso devido ao espaço físico, né? A gente precisava ter espaço de circulação, né? O jogo de chegada e saída de marcas e tal, e também a questão do espaço físico e social da RPA. Então a gente precisou trabalhar somente com 3 leitos. Então eu tenho 2 salas de exame e tenho 3 leitos. Eu estou exatamente utilizando o que preconiza a legislação. Aí você deixa essa questão aí, realmente faz todo sentido. E aí eu estou colocando aqui para a gente avaliar aí qual seria as possibilidades, porque lá a questão de espaço ficaria muito atravancado, botar um 4 leito ou um 5 leito. Só para a gente poder falar sobre isso. Em relação à sala de comando, nós temos duas salas de hemodinâmica. As salas de comando podem ser compartilhadas, tá, gente? O que acontece? A gente faz uma sala de comando um pouquinho maior e cada uma tem a visão para a sua sala de exames, não tem problema nenhum. Tá? Da mesma forma que se faz, às vezes, em tomografia, em ressonância, a gente compartilha, né, essas salas de comando. Em relação à sala técnica, da mesma forma, tem 2 salas de comando, tem 2 salas de exame, você também pode compartilhar a sala técnica, não tem problema nenhum. Pode ser uma sala técnica um pouco maior, né, que vai atender, né, os equipamentos das 2 salas. Não tem problema nenhum, a menos que seja alguma objeção do fornecedor do equipamento, né? Mas, assim, a princípio eu não vejo problema, tá? De colocar, se tem 2 salas de exame, centralizar tudo numa sala só. Isso facilita na manutenção, na instalação, tá? Não tem problema, pode compartilhar. Em relação às salas híbridas, assim, a sala híbrida, na verdade, é aquela sala que acaba agregando, né, mais tecnologia, digamos, equipamentos ali dentro. Tem salas híbridas que, eu já vi salas híbridas que entra dentro da sala híbrida até um equipamento de tomografia, né, que, enfim, tem um sistema específico que dentro de uma sala de cirurgia tu tens um tomógrafo embutido, né, ou tu tens outros equipamentos de tecnologia, e são várias, e tem muitas pessoas dentro da sala. Ela acaba juntando muitos equipamentos tecnológicos em função da complexidade que é aquele procedimento. Então, por isso que essa sala, ela precisa ser grande, né? Ou seja, é uma sala versátil, né? É uma sala de atendimento de alta complexidade de multiuso, sabe? Então, essa que seria uma sala híbrida. E a questão da RPA, do número de leitos, o que acontece, assim, ó, conforme eu comentei com vocês, né? A legislação, ela fala que precisa ter, no mínimo, né, o número da sala de exames mais 1, que é o que está também no centro cirúrgico. O que acontece, Renato? Você fazendo assim, tudo, não tem problema. Se formos pensar somente na aprovação do projeto, o analista vai ver, não, ele tem 2 salas de exame e foi colocado 3 leitos de RPA. Beleza, atende a legislação. Agora, será que a gente quer somente atender a legislação, né? Ou a gente tem que ter uma visão um pouquinho maior, como é que funciona o serviço? Porque assim, ó, vamos imaginar o seguinte, né? Tu tem 2 salas rodando, 2 salas tocando o paciente ali. O exame é rápido, né? E tem 3 leitos lá disponível na RPA.
Entra os 2 exames, fica 10, 15 minutos ali, os pacientes são liberados e vão para RPA. Imagina se esse paciente fica na RPA 1 hora, né? 1h30. Como é que vai entrar mais 2 pacientes para fazer também um novo exame, que vai durar 10, 15 minutos, se o estabelecimento não vai mais ter retaguarda para comportar esses pacientes, para ficar na recuperação? Aí tu acaba travando o serviço, porque o serviço ele tem agilidade no procedimento, só que tu não tens retaguarda. Eu acho que isso aí é uma questão de conversar com a equipe assistencial, né, com os médicos lá, e ver com eles, tá, mas a gente só tem espaço para 3 leitos, mas 2 salas, né, tendo toda essa produção, onde é que eu vou colocar esses pacientes depois? Esses pacientes vão para onde? Né? E ter 2 salas para elas ficarem ociosas, né, talvez não valha a pena, até porque tem um investimento alto ali, sabe? Então, essa questão da operação do serviço que é importante. Tu tens que ter a retaguarda. Por isso que, geralmente, na hemodinâmica, tu tem bastante leitos, né, de recuperação. Ou conforme também for, daqui a pouco pode ser que o estabelecimento faça o seguinte, não, a gente só tem 2, 3 exames por dia, mais nada. Então, 3 leitos para nós é suficiente, beleza, né? Então, isso que é importante realmente ver com o estabelecimento, que eles estejam cientes disso, né? Eu imagino que estejam, porque se eles forem ver 2 salas e ver apenas 3 leitos, eu não sei, acho que alguma coisa não bate, tá? Ou tem sala demais por número de leitos, né? Ou tem leitos de menos por número de sala, tá? Então, eu acho que a conta não fecha, tá, Renato? A conta não fecha. Eu acho que tu tens que pensar no custo-benefício da unidade. E dessa forma, eu não vejo que tem um bom custo-benefício, né? Tem que ter retaguarda. Miriane, né? Acho que foi a Miriane que chamou também. Então, é sobre a sala técnica. Ela precisa ser junto, perto, no mesmo andar, ou ela pode ser na cobertura? Pensando o quê? Desde a alimentação, né, elétrica do equipamento, toda a interligação de telecomunicação é feita entre sala técnica, sala de comando e equipamento. Então, a sala técnica, ela tem que ficar o quanto mais próximo da sala de exames, melhor, né? Então, isso vai facilitar toda a questão da infraestrutura de instalação do equipamento, tá? Então, o que se preconiza é que ela fique do lado. O acesso dela não é por dentro da sala de exames, nem pode, né, gente? Até porque uma sala técnica tem um monte de painéis ali, e ali é uma área suja, contaminada, de certa forma, porque ninguém vai higienizar uma sala técnica, né? Ela fica trancada. Então, o acesso a ela, né, tem que ser por fora da sala de exames, mas tem que ficar, geralmente a gente faz ao lado, né? Em cima, eu não vou dizer que não dê para fazer, porque daí tu tens a ligação, mas aí tu acaba complicando um pouco, né, a passagem das instalações, mas não vou dizer que não dê para fazer em situações específicas. Daí, nesse caso, não é nem a vigilância sanitária que vai analisar, né? Ela só vai querer saber se tem uma sala técnica. Tecnicamente, esse tipo de posicionamento é sempre bom ver com quem? Com o fornecedor do equipamento, tá? É uma área que a gente tem que ter uma boa relação com o fornecedor do equipamento. A mesma coisa assim, ó, com uma ressonância magnética, que é um negócio muito complexo de instalação, né? Então, são muitos detalhes que a gente tem que ter uma proximidade com o fornecedor para saber se pode ou não pode, para aquela tecnologia que está ali, né? Então, a questão da posição da sala também, né? Se dá para colocar em cima, eu particularmente nunca fiz, assim, nenhum projeto. Mas talvez dê, tá? Talvez dê. Por conta de espaço, né? Eu entendo. Mas aí, Miriane, tu tens que conversar, se é um projeto que você vai fazer ou está fazendo, você tem que ver com o hospital quem é que vai fornecer o equipamento, porque se eles não sabem ainda, é algo um pouco arriscado se você não prever. Porque assim, ó, eu já tive uma situação, eu vou levar para a hemodinâmica, né? Geralmente a ressonância magnética. A ressonância magnética também tem uma sala técnica. E geralmente ela fica do lado da sala. E teve uma situação em que a sala técnica não deu para ficar bem ao lado, ela ficou um pouco mais distante. Mas o que a gente fez? A gente entrou em contato com o fornecedor,
que eu acho que era a Siemens, e eles estudaram uma solução específica para aquele caso. Aí resolveu, né? Porque sai fora do, digamos assim, do normal, né? Então, no teu caso, se realmente ter essa necessidade, é importante que você tenha acesso a quem vai fornecer esse equipamento, né? Para ver se tecnicamente para eles é viável, porque para nós, mas é só descer a tubulação, gente, mas não é bem assim, sabe? Eu vou mostrar para vocês na sequência um projeto que a gente recebe do fornecedor do equipamento, você vai ver que tem uma penca de informação ali, né? Então, dá para fazer? Eu acredito que até dê, mas é uma decisão que você não pode tomar sozinho, tá? Não pode. Tá bom. Gente, esse aqui é um projeto, digamos, executivo que a gente recebeu do fornecedor de uma hemodinâmica. No caso foi da GE, tá? Mas tem Philips, tem Siemens, né? Acho que essas são as principais. Até de um hospital aqui da região, né? Só para vocês terem uma ideia de como que é a informação que a gente recebe, tá? Enfim, né? Geralmente eles enviam assim, ó, nesse formatinho A3, tá? E muitas vezes eles enviam o DWG também. E é dali que a gente pega, digamos, os bloquinhos. Às vezes vocês acabam vendo nos meus projetos um monte de desenho de equipamento, mas é que eu tiro dos projetos que a gente recebe dos fornecedores, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eles mandam, claro que daí o que acontece? Muitas vezes a arquitetura já fez um estudo prévio da unidade, aí a gente manda essa planta da arquitetura para o fornecedor, e o fornecedor ele desenvolve o site plan, que a gente diz, né, da instalação do equipamento em cima desse projeto. Então, esse aqui é o equipamento de hemodinâmica, né? Essa aqui é a forma que o fornecedor envia, tá? A sala de exames, com o desenho do equipamento. Esse aqui é um projeto que eu vou mostrar para vocês na sequência. Uma sala de comando, e aqui tem uma sala técnica. Então, eles colocam, né, todos os equipamentos que vai dentro, né, cada equipamento aqui tem a sua legenda, tá? Então tá tudo bem especificado, peso, né? Então tem várias informações aqui que acaba servindo, né, também para o pessoal dos complementares. Tem a parte da planta baixa, aí cada fornecedor apresenta de uma forma, né? Daí eles fazem uns cortes, né? Colocam umas legendas também do equipamento, trilho que vai no teto, sala de painéis. Aqui, ó, monitor, Silvana. Né? Então, até uns desenhos bem interessantes para a gente colocar, às vezes, no projeto, né? Mas, ó, tá vendo? Então, tudo isso já vem do fornecedor, né? Eles colocam também plantas, né? Que no caso tem esse caso aqui é uma planta de piso, né? Eles colocam algumas informações da base do equipamento, né? A base de sustentação do equipamento. Essas informações a gente não se preocupa muito, assim, na arquitetura, sabe? Porque daí a própria equipe, quando ela vai instalar o equipamento, isso aqui eles posicionam, né? Mas é interessante que a gente saiba, né, das instalações que vão ali. Algumas informações também de canaleta no piso, ou de fixação, né, da base do equipamento. As instalações de forro, a parte de trilho também, que vão no forro, que depois tem que ser fixo, né, na própria laje. Informações gerais também de detalhamentos, né, de trilhos principalmente, aqui também. A ancoragem, né, de várias colunas que tem que ser realizada na laje. Parte de trilhos, de sustentação do equipamento na laje. Então, isso tem que ser passado para o engenheiro calculista também, né. Informações de elétrica, tá, eles passam a potência do equipamento. A potência que nesse caso foi exigida, 150 kVA, né. Então, exige uma demanda elétrica específica também, né. Então, não é só o hospital contratar, né, a hemodinâmica, tem que ter também demanda de energia elétrica, né? Mesma coisa, informações também de parte elétrica. Canaleta no piso, tá? Isso aqui, a arquitetura já é importante, né? Saber. Nesse caso aqui, foi feito canaleta no piso. Que tem a interligação, a sala de comandos, com uma canaleta aqui no piso, vem para a sala de controle, tem uma outra canaleta que vai até o equipamento. Agora imagina se essa sala tivesse na parte de cima, né? Então já muda um pouquinho, né, a forma de fazer essa ligação, sabe? Por isso que é importante esse trabalho em conjunto com o fornecedor do equipamento. E ele sempre coloca, né, um técnico
em contato, né, com o fornecedor, com o hospital, muitas vezes com o próprio escritório de arquitetura, tu acaba conversando, né, com esses técnicos, e você vai aprendendo, porque é sempre uma escola, tá? A gente aprende muito do funcionamento desses equipamentos, da infraestrutura, com os próprios fornecedores, né? Então, tudo especificado, a canaleta embutida no piso, o tamanho da canaleta, né? E N informações que estão no projeto. E esses projetos, eles são encaminhados a todos os projetistas, seja projetista de elétrica, de estrutural, né, principalmente, estrutural e elétrica, né? Informações também de temperatura. Lembra que eu falei lá um pouquinho, umas telas anteriores, a respeito do controle de umidade e de temperatura? Então, né, tem aquela especificação que está na legislação, mas o fornecedor, ele tem a especificação para esse equipamento. Então, o projetista também tem que dar uma olhada nessa especificação, porque é um equipamento que acaba dissipando calor. Então, ele também tem que considerar, né, essa dissipação de calor na carga térmica, né, para manter sempre, né, um gradiente de temperatura dentro da sala. Informações gerais também, né, da parte da telecomunicação, informações do equipamento, geralmente como que o equipamento vai chegar, né, no estabelecimento, né, então para saber a largura das circulações que tem, né, para chegar com esse equipamento. Geralmente a gente passa muito trabalho com isso, com ressonância magnética, né, para entrar com um magneto dentro da sala, né, dependendo de onde vai ficar instalado o equipamento. Informações gerais do equipamento também, painel elétrico, né, e uma série de notas gerais. Então, assim, gente, esse tipo de caderno de especificação, né, o fornecedor vai encaminhar para o cliente, e vocês solicitam do cliente esse caderno, né, de especificações, que é importante, que daí vai dar uma visão executiva, né, para vocês dessas instalações. Então, gente, tenho 3 projetos. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar 3 projetos de arquitetura para vocês, e também vou apresentar alguns projetos de instalação, bem rápido, tá? Só para vocês verem, geralmente, o que tem nas instalações, né? Tanto de projeto elétrico como projeto de climatização e de gases medicinais. Tá? Então eu trouxe também alguns projetinhos complementares para vocês darem uma olhada. Tá? Mas eu não vou focar muito ali, mas é para vocês terem um entendimento. Tá? Bem, esse projeto, né, dessa unidade de hemodinâmica é uma unidade que não está em conjunto de um centro cirúrgico. Tá? Então é uma unidade só para hemodinâmica. Ela possui apenas uma sala de exames e é um projeto de reforma, né, um projeto ali de reforma e ampliação, tá? Então é um hospital existente, né, ok? Todo truncado também. A gente acabou da mesma forma, né, com vários outros projetos. Obra de reforma é sempre complicado, né? A gente não tem como demolir tudo e construir novo. Está dentro do hospital, então a gente tem que, de certa forma, aproveitar ao máximo possível a estrutura existente, né? E depois, conforme for fazer uma pequena ampliação. Então, nesse projeto, praticamente a sala de exames e essa parte aqui do cursor para trás, ela é ampliação. E o resto, na frente, foi reformado, né? Uma área existente ali, que acho que até funcionava um centro obstétrico aqui, antigamente. Então, como é que foi pensado, né, essa unidade de hemodinâmica? Tá? Ela é uma unidade, ela tá separada por uma circulação. Esse hospital ele tem uma geometria assim, muito irregular, né, cheio de cantos também, de vezes difícil de trabalhar. Então, foi feito fora da unidade uma pequena sala de espera, que não é obrigatório que esteja junto, tá? Mas nesse caso aqui a gente acabou fazendo essa sala de espera. Claro que o paciente é filtrado lá na recepção principal do hospital, aí esse paciente ele é encaminhado para a sala de espera da hemodinâmica. Tá? Então, uma sala de espera bem pequena, e nesse caso foi colocado um consultório também nessa sala. O paciente ele vai aguardar o momento do exame, e quando ele for encaminhado para a hemodinâmica, o acesso já está praticamente em frente à sala de espera. Tá? A sala de espera não está grudada, tá, com a hemodinâmica. Você vai ver que tem outro exemplo que já está junto. O que acontece? O paciente ele vai ser recepcionado nessa porta, uma porta com acesso controlado. Esse aqui é o vestiário de barreira dos pacientes. Tá? Então, se tem 4 acessos nessa hemodinâmica, tem o vestiário de barreira do paciente,
Esse vestiário, ele teve essa configuração porque a gente tentou aproveitar ao máximo também, tá? As instalações existentes. Tem o vestiário de barreira, funcionários feminino e funcionário masculino. Por ter uma sala só, a norma até permitia ter um vestiário só para masculino e feminino, mas a gente evita, né? A gente gosta sempre de separar. E depois tem o acesso do paciente, né? Quando o paciente entra em maca, o paciente sai de maca também, né? Então, caso o paciente precisa sair ou entrar de maca, tem a antecâmara. Tá? Então, são tudo acessos controlados. Então, nesse vestiário de paciente, né, tem lavatórios, os box, né, um sanitário com acessibilidade. Tá? É o vestiário de paciente, né, tradicional, de barreira. E mesma coisa da equipe, tá? Masculino e feminino, box sanitário, lavatório, né, armários, área para paramentação, sempre com aquele conceito, né, gente, que a gente já viu ali no módulo do treinamento. Vestiário de barreira, entra por uma porta e sai por outra, simplesmente. Né? E dentro vai ter sanitário, às vezes pode ter chuveiro, né, em centro cirúrgico se exige chuveiro, e áreas para paramentação, que tem que ser compatíveis, né, com a quantidade de pessoas que irão utilizar aquele espaço físico. Tá? Da mesma coisa, né, é sanitário com vestiário de barreira, né, masculino. Tá? Então esse é o conceito do vestiário de barreira, né, para acessar essa área de acesso restrito. Nesse caso, né, o hospital até solicitou que o paciente, que ele já esteja paramentado, ele aguarda, ele não fosse direto para a sala. Isso não é uma área obrigatória, tá, gente? Foi uma particularidade desse estabelecimento, que depois a gente justificou para a vigilância sanitária, né, o que seria essa área. Então, o paciente, após estar paramentado, né, ou seja, já colocou a camisola, ele aguarda até ele ser chamado para a sala. Né? Por quê? O exame é rápido. Então, imagina se eles tivessem que fazer um exame, terminar, né, de fazer o exame, e até esperar mais um paciente se paramentar e chegar na sala. Então, o que eles fazem? O paciente paramentado, né, terminou um exame, ele só, eu não sei exatamente como é que é o procedimento, mas eles preparam a sala para o novo procedimento e só chamam o paciente, que ele já está paramentado. Tá? Lembrando que não é uma área obrigatória. Depois, na sequência, ou melhor, vou começar agora da sala de exames, tá? Então, esse aqui é o acesso na unidade, tudo através de barreira, tá? Sala de exames, esse exemplo aqui é aquele mesmo exemplo que a gente viu naquele caderno técnico, né, do fornecedor do equipamento. Então, aqui está a sala de exames de hemodinâmica. Então, a gente sempre tenta filtrar um pouquinho o desenho, né, que fique entendível, conforme o desenho ali que vem do fornecedor. Essa sala, ó, 42 metros quadrados. Então, mais ou menos naquela faixa que eu falei para vocês. Sala de exames, sala de comando, até ficou uma sala grande de comando, mas aquilo que eu falei para vocês foi aproveitado, espaços existentes, e aqui a sala técnica. Nesse caso aqui, né, foi também justificado com a vigilância esse acesso externo aqui para a área de componentes técnicos, né, a gente deu uma justificativa, não é o ideal que se tenha, né, mas por uma especificidade ali de manutenção, a gente especificou para a vigilância, o acesso é controlado, trancado, né, um acesso muito eventual, mas nesse caso o acesso foi através da sala de comando. Tá? Então, sala de componentes técnicos, sala de comando, área de escovação, tá? Então é um procedimento, né, da equipe para realizar o procedimento no paciente, né, e uma sala de laudos. Tá? Também, né, a gente tem que ser com esse tamanho, né? Até a RDC 50 ela cita 4,5 metros quadrados, mas para 2 pessoas é até um tamanho interessante. Foi colocada uma rouparia aqui no final do corredor. Então, digamos, essas são as principais áreas da hemodinâmica. E a recuperação. Olha só, eu tenho uma sala só, mas, nesse caso aqui, ó, temos 8 macas, né, 8 leitos de recuperação. O cliente até queria mais, mas aí não tinha, né, espaço suficiente para atender a legislação, né, que tem que ter espaços mínimos entre as poltronas, que é de 80, entre as macas, né, que é de 80 centímetros, depois entre também maca e parede, então, sempre aqui cuidando com 1,20 m ali no pé do leito. Então, é o que deu para fazer, mas ó, é uma sala só. Se fosse atender a legislação, 2 macas seria o suficiente, mas o objetivo não é atender o mínimo da legislação. O objetivo é fazer que seja um serviço, né, funcional para o estabelecimento, né, que possa dar giro, né, senão também a gente vai travar o serviço, sabe? Por isso que quando
você for projetar uma sala de hemodinâmica, o cliente chega para você e fala assim, mas nessa área aqui dá para criar uma unidade de hemodinâmica? Você já tem mais ou menos uma ideia do espaço, mas você tem que perguntar para o cliente. É aquelas perguntas chaves, né? Que já tem um módulo ali que eu falo para vocês. Quantos leitos de recuperação você gostaria? É a pergunta-chave. Quantas salas, logicamente, né? Mas isso geralmente eles falam, né? Mas quantos leitos de recuperação? Porque isso ocupa espaço, gente. Olha o espaço que ocupa. Aí dentro um posto de enfermagem, né? Área de serviços e tal. Ambientes de apoio. A gente colocou 2 ambientes de apoio que, se for olhar a legislação, a RDC 50, não consta, né? Mas aí também é uma particularidade do estabelecimento, né? Isso é decorrente de conversas que a gente tem com a equipe assistencial. Lembrando que a gente nunca faz um projeto sozinho, né? A gente precisa conversar com a equipe do hospital, ver quais são as necessidades deles. Então, eles pediram uma área para guarda de material esterilizado, pediram uma farmácia satélite dentro, né, da hemodinâmica, com guichê para a parte de recuperação. Então, isso aqui não foi, digamos, Cláudio que inventou essas áreas, né? Não, isso é decorrente de conversas e conversas com a equipe assistencial, tá? Então, você precisa ter esse interlocutor, né? Senão, digamos, você vai fazer um projeto, você vai aprovar, só que na hora de funcionar, né, ele não vai ter a funcionalidade desejada, né, em função de muitas vezes não ter áreas que a RDC, né, não contemplou e você acabou não colocando no seu projeto, porque é uma necessidade do dia a dia, né, e a legislação, a RDC 50 é bastante defasada, né, e cada serviço tem a sua especificidade, isso que vocês têm que estar bem atentos, né, olhar a especificidade do serviço, seja um ambulatório que você vai projetar, né, um centro cirúrgico, uma UTI, um pronto-socorro, enfim, cada serviço tem a sua especificidade, tá? Não foquem só na legislação, gente, não deixa a legislação engessar o projeto de vocês, use a legislação como referência, tá? Mas não engesse, não siga só o que está lá, né? Converse com as equipes. Depósito de materiais e equipamentos, que eu acho que nem está na legislação também. Eles pediram, aí foi o serviço também, pediu uma sala grande administrativa, né, para fazer todos os trâmites internos da unidade, onde gira muito, né, muito paciente. Então, isso é solicitação deles. E depois a nossa duplinha, né, sala de utilidades e DML, que às vezes acaba sendo encaixada nos espaços que sobram, né. Infelizmente, às vezes acontece isso. Mas ainda ficou com um tamanho bom, né. DML, né, não ficou também extremamente apertado, tem um espaço para um carrinho de limpeza, isso é importante, tá, que se tenha. Depois a sala de utilidades, né, também ficou até num tamanho bom. Então, gente, essa aqui é a nossa unidade de hemodinâmica, ó, e também foi colocado um visor fixo aqui, ó, para iluminação natural, tá? Pode colocar iluminação natural, gente, não tem problema. É que nem no centro cirúrgico, né, no centro cirúrgico, dentro das salas de cirurgia, aqui em Santa Catarina, a vigilância não permite e ponto final, né? Mas tem estados que a vigilância até permite ter um visor fixo dentro da sala de cirurgia, tá? Isso aí, bem, é uma controvérsia, tá? Não vou nem entrar nessa seara agora. Mas na sala de recuperação, nas circulações, pode colocar uma janela, né? Para entrar um pouco de iluminação natural para o paciente, porque o paciente aqui dentro ele está lúcido, gente. Imagina, se no momento do exame o paciente está lúcido, está acordado, a recuperação da mesma forma. Então, por que não o paciente vai ficar, às vezes, 2 horas ali dentro, conseguir ter pelo menos uma iluminação natural, alguma coisa, né? Mas e a questão da higienização? Não tem problema, tá? Só evita, quando colocar janelas fixas dentro de áreas restritas, você sempre alinha a janela pela face interna da parede. Você não vai fazer, claro, uma janela, um peitoril mais alto, aí você faz uma soleira pelo lado de dentro. Aí não, né, gente? Aí vai ser uma área ali para acumular sujidade, aí ninguém higieniza aquilo ali. Mas se você fazer a janela rente, né, alinhada pela face de dentro da parede, tranquilo, não tem problema. Tá? Isso aqui é importante até para a equipe, né, que fique dentro da unidade, né, ver um pouco a luz do dia. Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Tá? Esse aqui esse é o projeto que foi para a vigilância sanitária. Tá? Então, para vocês verem, geralmente a graficação, né, tem uma tabela de materiais de acabamento, listagem de esquadrias,
Tá? Então, exatamente dessa forma que a Vigilância Sanitária analisou. Claro que tem mais uma série de documentação. Vamos agora para o projeto 2. Esse aí já é grande, mas não se assuste, isso aí, na verdade, o que acontece? É um projeto de uma ampliação de um hospital regional. Ele é um bloco totalmente novo, né, que ele está interligado com o hospital regional através de uma passarela. Esse pavimento é o pavimento do Centro de Diagnóstico por Imagens, onde também foi colocado a unidade de hemodinâmica. Tá? Ela não faz parte, não está inserida em nenhum centro cirúrgico. O que acontece? Essa planta, esse projeto aqui, em outro momento, também eu vou conversar com vocês, né? Mas só para vocês terem uma ideia geral, então, o acesso principal é através desse lado, então tem uma grande sala de espera, né? Esse lado inferior aqui é a parte da hemodinâmica que eu já vou explicar para vocês, e o resto faz parte do CDI, né? Onde tem ressonância magnética, tem o raio-x telecomandado, ultrassom, densitometria, mamografia, só dar uma passada rápida, né? Tomografia, raio-x, aí vários ambientes de apoio, vestiários, sala de recuperação, uma sala de espera de pacientes que vêm da área do hospital, tá? Elevadores, escada, enfim, né? É um CDI, assim, bem interessante, tá? Mas o nosso objetivo agora é a hemodinâmica. Então, vamos aproximar aqui a hemodinâmica, só para vocês verem, né, de que forma que foi feita. Vocês vão ver assim, aqui, o conceito é bem parecido, o conceito é muito parecido, né? E a geometria a gente vai adaptando. Essa área da hemodinâmica, o que acontece, né? Quando esse projeto ele foi desenvolvido, não se tinha, na verdade, não estava no programa de necessidades uma unidade de hemodinâmica. O que aconteceu? Quando o CDI já estava bem adiantado o projeto dele, o cliente acabou solicitando uma hemodinâmica nesse pavimento, né? Putz, aí matou, né? Aí a gente teve que encaixar também a hemodinâmica num espaço que a gente conseguiu remanejar, né? Digamos assim, a hemodinâmica não nasceu no início desse pavimento, mas a gente conseguiu encaixar e ficou ok, né? Então, assim, a hemodinâmica, claro que tem uma sala de espera principal aqui na unidade geral, mas a gente conseguiu fazer, né, uma pequena salinha de espera para a hemodinâmica, tá? É uma hemodinâmica que já não tem um fluxo tão grande que nem aquele outro hospital. Então tem uma pequena sala de espera e tem uma recepção que ela tem um acesso por dentro da hemodinâmica, diferente daquele outro projeto, né? Então tem um visor aqui, né? Então as moças, né, que estão aqui na recepção têm um acesso por dentro. Vestiários de barreira, de acesso de paciente e da equipe, tá? Então, é aquele conceito parecido, né, do vestiário de barreira e também do vestiário de paciente. E a entrada de paciente, pode ser que é um paciente que esteja internado no hospital, né, ou o paciente precisa sair de maca também, tem antecâmara, tá? Então, os mesmos conceitos ali das barreiras físicas. Sala de exames, vamos lá, vamos agora para a sala de exames. Aqui já foi colocado um desenho, né, diferente, parecido com o que a gente recebeu do fornecedor. Essa sala já tem 48 metros quadrados, né, bem parecida com a outra também. Ela tem um formato um pouco mais retangular, né? A outra sala, 42, mas ela parece que é um pouquinho mais larga, ela tem 5 por 8. E essa aqui desse projeto tem 5 por 9,70, né? Então, estreitou um pouquinho e ficou um pouquinho mais comprida. Então, a sala de exames... lembrando, né, eu esqueci de comentar anteriormente, dentro da sala de exames também vai a proteção radiológica, vai blindagem, tá? Ou a blindagem através da argamassa baritada, ou através de chumbo, que são, né, geralmente os mais utilizados. E ela é dimensionada por um físico, tá? Então é feito toda a blindagem da sala, inclusive a porta de acesso também tem que ter blindagem, né? Aí no caso é chumbo, né, dentro da porta. Mas é dimensionado pelo físico e depois o estabelecimento, né, adquire uma porta já pronta. Geralmente você compra uma porta pronta com caixilho de aço, né, que são portas mais reforçadas, que são portas pesadas. Então tem que ter caixilho de aço para que a estrutura aguente. E depois a própria proteção, né, a blindagem interna. Sala de comando e a sala de componentes técnicos. Também do lado, só que agora com acesso não por dentro da sala de comando, né. No caso aqui, foi colocado o laudo junto com a parte de exames.
porque eles realizam exames apenas num período, e no outro período eles acabam realizando, né, apenas o laudo. E essa informação veio do hospital, tá? Então, acabou sendo otimizado dessa forma. A recuperação, já bem pequenininha, né, em relação ao projeto anterior, né, que tinha uma sala só com 8 leitos, isso aqui tem uma sala só com 3, mas, né, essa informação, né, foi pelo próprio estabelecimento, que para eles estava suficiente 3 leitos, né. Eu tenho minhas dúvidas, para falar a verdade, mas, né, dessa forma que foi conduzido, né, então é uma sala já bem menor. Alguns ambientes de apoio, né, sala de utilidades, DML, depósito de equipamentos, e uma sala administrativa. Nesse caso, vocês, né, podem perceber que não tem uma farmácia satélite, não tem assim, uma sala de guarda de material esterilizado, né? A pouca demanda, digamos assim, vai ser colocado dentro aqui da parte de recuperação, né, em armários. Tá? Então, é um projeto, digamos assim, um pouco mais simples, né, se dá para falar assim, do projeto anterior, né, mas a área física é bem parecida. Aquele projeto tinha mais áreas, né? Digamos que ele tinha uma particularidade do estabelecimento maior do que esse aqui. Esse aqui é quase um projeto, digamos, mais genérico, assim, da hemodinâmica. Terceiro projeto, gente. Esse projeto, que eu fiz questão de mostrar para vocês, é uma hemodinâmica que está inserida dentro de um centro cirúrgico. Então, esse foi um projeto bem truncado também, porque, assim, a gente nunca recebe, né, um negócio ideal, né? Sempre recebe, talvez, um pepino para fazer. O que acontece? Mesmo que é um hospital novo, só que a gente recebeu um hospital com uma estrutura já definida, né? Aí todas as circulações verticais já estavam definidas, a estrutura, né, a parte de colunas todas definidas, o perímetro todo definido, e aqui dentro tinha que ser, né, dimensionado um hospital. E nesse caso aqui era um hospital cardiológico, né? E nesse pavimento foi colocado o centro cirúrgico com uma hemodinâmica. Então, assim, a gente tinha que fazer um pouco um malabarismo aqui, né, para conseguir encaixar. Como é que foi pensado, tá? Então tem as circulações verticais, tem uma grande escada desse lado, né, baterias de elevadores, desse outro lado também escada e elevador. Isso são questões do Corpo de Bombeiros, tá? Então são situações que foram, né, exaustivamente discutidas, né, mas no final acabou ficando essas duas soluções, né? Tem toda uma equipe técnica por trás também, não é uma decisão única e exclusivamente só da arquitetura, né? A gente tem vários profissionais que fazem parte da equipe, então a gente tem que conciliar, né, todas essas necessidades. Então, às vezes, vocês acabam vendo um projeto que eu mostro para vocês aqui, e vocês possam não entender, né? Poxa, mas por que ele fez assim? É em função da necessidade desse projeto, né? Não dava para fazer diferente. Que muitas vezes, se eu fosse fazer do zero, eu fazia um pouquinho diferente, mas a gente, às vezes, é forçado a tomar essa decisão, sabe? Então, assim, nesse projeto, todas as áreas, né, digamos, salas de cirurgia e hemodinâmica estão nessa parte, digamos, aqui de cima do desenho, tá? Então, tem 4 salas de cirurgia nessa ponta, tem 2 nessa ponta e 2 nessa ponta. E a hemodinâmica foi colocada no meio, tá? Então, essas salas ficaram enormes mesmo, né? O acesso do centro cirúrgico, ou da hemodinâmica, né, aqui, na verdade, juntou tudo, está tudo uma coisa só, é através de vestiários de barreira, né? Então tem um vestiário de barreira grande aqui, de funcionários feminino e outro masculino, né? Então eles caem numa circulação já dentro, né, da área, e depois se dirigem para áreas assistenciais, né? Tem uma sala de estar aqui da equipe médica. Então, por esse lado, através dos elevadores de serviço, né, a equipe médica acessa a hemodinâmica e o centro cirúrgico, tá? Entrou por uma porta, saiu por outra, tem uma circulação aqui intermediária e cai dentro da área do centro cirúrgico e da hemodinâmica. Depois uma sala da equipe. Os pacientes é outro fluxo. Tem através desses elevadores, são elevadores sociais, né, que atendem, né, toda a parte de transporte de público, né, parte social do hospital. Eles chegam nessa sala de espera da hemodinâmica, uma sala até pequena, né, com sanitário e um vestiário do paciente. Tá? O paciente chega por esse lado e a equipe por esse. E depois da paramentação, né, esse paciente ele vai ser conduzido, né, ele cai nessa circulação, ele vai ser conduzido para a sala de exame, né,
ou para, no caso, a cirurgia eletiva, né? No caso de pacientes eletivos, ou os pacientes que estão no hospital e vão fazer uma cirurgia, acabam vindo por esses elevadores aqui através dessa passagem. Tá só uma explanação geral para vocês, né, do fluxo da unidade, que é do centro cirúrgico. O centro cirúrgico ele é composto também de alguns ambientes de apoio, que ficam todo esse lado aqui, que depois, no final, eu explico para vocês. Vamos lá, hemodinâmica, né? Então, 4 salas de cirurgia, tá? São salas grandes de cirurgia, de quase 50 metros quadrados. São cirurgias cardíacas, né? São salas amplas mesmo, né? Salas grandes. Escovação, é a mesma coisa as outras salas, são praticamente com o mesmo tamanho. Olha só o tamanho dessas salas, né? 60 metros quadrados, são salas bem grandes. E o que acontece? As salas de comando ficaram superdimensionadas, né? Porque não dava para resolver de outra forma. E se a gente unificasse as salas de comando, ficava sem acesso para a sala de componente técnico. Então, foi feita uma sala só de componentes técnicos, né? Uma parte que atende essa sala e outra parte que atende outra sala. A sala de comando ficou no meio, né? Como não dava para juntar as duas, porque ficava sem acesso a componentes técnicos e não queria diminuir as salas, né, de exames, foi feito dessa forma, né? Os componentes técnicos ficaram boas as salas. Essa sala ficou grande, né? Mas não se encontrou no momento uma outra solução. Então, ficou dessa forma. Mas, assim, antes estar num dimensionamento até maior do que fazer algo, né, subdimensionado, né? Então vamos olhar por essa ótica, né? Poderia ser menor? Poderia, mas em função da contextualização do projeto, né, acabou não se conseguindo, digamos, diminuir um pouco, né, essas áreas. Olha só, dentro do centro cirúrgico, ela está compartilhando os mesmos ambientes, ó, tem a escovação, que está dimensionada também, né, para a hemodinâmica. Então, ela acaba utilizando a estrutura. E aí tem uma sala de laudos, né, que ela é específica para a hemodinâmica, que para o centro cirúrgico não tem a necessidade. Então foi colocada uma sala de laudos. E a recuperação, olha só, isso aqui é a recuperação, que é junto com o centro cirúrgico. Então tem um posto de enfermagem, né, e tem vários leitos de recuperação, que vão atender os pacientes do centro cirúrgico, que muitos deles do centro cirúrgico nem vão para cá, para a recuperação, vão direto para a UTI, né, que são cirurgias cardíacas, então ele já faz a recuperação na UTI, né, mas também tem 2 salas de hemodinâmica que acaba demandando, né, então também tem que ter leitos de retaguarda, tá, então também tem uma área grande aqui de recuperação pós-anestésica. Ambientes de apoio, né, que eu falei que ia comentar, DML, sala de utilidades, né, acabou sendo realizada uma área específica dentro da sala de utilidades para armazenamento de roupa suja, que gera muita roupa, né. Às vezes a equipe não gosta de armazenar muita roupa dentro da sala de utilidades, porque muitas vezes dá pilhas e pilhas de roupa aqui dentro e acaba atrapalhando. Então, quando tem, né, a possibilidade, a gente faz um armário, uma sala específica para roupa suja, né. Tem que cuidar muito com essa porta aqui. Na verdade, essa porta aqui é uma portinhola, não é uma porta para passagem de pessoas, né, é só para a saída do carrinho de roupa suja. E o que nós temos nesse projeto? Tem um monta-carga, que ele está ligado diretamente com a área suja da CME, né? Então, todo o material sujo que é gerado nesse centro cirúrgico, que é bastante, em função, né, da quantidade de procedimentos, em vez de sair com o material sujo da unidade e descer dos elevadores, a gente criou um link, né, dentro do centro cirúrgico para demandar esse material sujo através de monta-cargas. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o fluxo ao contrário, né? Que o material limpo da CME também caísse dentro do centro cirúrgico, não teve como. Mas, pelo menos, o sujo, né, já evita uma circulação grande de material sujo, né, pelos elevadores. Tá? Isso aí são estratégias de projeto, né? Às vezes a gente consegue colocar, né, algumas soluções interessantes e às vezes não dá, né? Mas é interessante que o projetista tenha isso em mente, sabe? Digamos que o projetista ele tenha munição de conhecimento para conseguir encontrar essas soluções alternativas, sabe? Mas por isso que é importante ele ter um pouco de know-how, né? E saber, né? Puxa, ó, eu sei que eu posso fazer isso. Aqui não dá, mas eu já tenho na cabeça que eu, né? Caso tenha necessidade, eu posso partir para essa solução, né? Então, o meu objetivo é esse, é passar para vocês essas soluções que vocês podem ter, né? E não ficar só engessado no que está na legislação. Que tem uma saída de emergência, né? Do Corpo de Bombeiros, não é para passagem de paciente nem de leito. E também foi, né, dentro do centro cirúrgico tem uma CME, tem uma farmácia satélite,
Aqui é só um poço, né, que tem um elevador que acaba passando por dentro do centro cirúrgico, mas não cai aqui. Uma sala de guarda de material esterilizado, depósito de materiais e equipamentos, uma rouparia, uma sala de estar da equipe da enfermagem, pelo porte do centro cirúrgico é importante ter uma sala dessa, e uma sala administrativa, que também serve de recepção para a hemodinâmica, tá? E o centro cirúrgico. Isso aqui é uma área que não faz parte do projeto, né? Pois tem uma tabela de esquadrias, tabela de materiais de acabamento, mas é o mesmo projeto que também foi para a vigilância. Essa opção é justo para vocês verem a interligação da hemodinâmica com o centro cirúrgico, né? Pensa assim, ó, que a hemodinâmica, ela utiliza a estrutura do centro cirúrgico. Isso é muito interessante porque vocês acabam ganhando espaço físico. Imagina se nesse caso a gente fosse fazer a hemodinâmica em outro pavimento. Toda essa estrutura de centro cirúrgico teria que duplicar lá para cima. Tem que ter os vestiários de barreira, né? Como vocês viram ali, tem que ter uma recuperação, e assim usa tudo do centro cirúrgico. Claro que eu preciso de um pouquinho mais de área, mas é bem menos se eu fosse fazer a unidade como um todo. Agora, rapidamente, eu só vou mostrar para vocês alguns projetos complementares, tá? Da unidade de hemodinâmica. Bem, aquela unidade que a gente viu anteriormente, a primeira, essa aqui é o projeto elétrico da unidade, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, realmente, né, como que acaba sendo desenvolvido esses projetos, né? Então, toda a parte de iluminação, eletrocalhas de alimentação, tomadas, enfim, né? Então, assim, é um projeto também bem interessante, né? E claro que esse projeto, quando é possível, a gente acaba até fazendo uma compatibilização com a arquitetura, com os outros projetos, às vezes não dá, não tem tempo, né? Por isso que é bom a gente ter um profissional que já tem experiência de desenvolver projetos elétricos na área da saúde, né? Que tem expertise. Que qualquer engenheiro eletricista faz, mas nem todos conhecem, né, as áreas, as necessidades. Então, com esse profissional a gente não se incomoda, sabe? Então, ele pensa, né, que nem um projetista da arquitetura. Então, isso facilita muito, tá? Ter bons profissionais na área dos projetos complementares. Também ainda do projeto elétrico, a questão de ter médico, né? Tem um sistema de proteção também que tem que ter, né? Só para vocês olharem graficamente, né, o projeto. Projeto de climatização, daquele segundo projeto que eu mostrei para vocês, daquele centro de imagens, esse aqui é o projeto de climatização. Então, na hemodinâmica, que a gente viu lá embaixo, ó, dentro da sala, o que a gente tem aqui? Ó? Tem dutos em cima do forro, que é a parte de retorno, tem um insuflamento de ar tratado, e depois tem também uma outra sequência, né, de dutos, de equipamentos nessa área. Lembra que eu falei da casa de máquinas? Do ar-condicionado? Então, ele fica, nesse caso, fica no pavimento acima dessa sala de exames. Então, tem umas aberturas na laje, onde em cima tem a sala de técnica, né, do ar-condicionado. Até trouxe também para vocês, para mostrar para vocês, até tem um pavimento de estacionamento em cima, e nesse canto foi feita uma casa de máquinas. Ó. Tem o equipamento que tem todo, que tem o filtro grosso, o filtro fino, né? E depois o filtro absoluto fica lá dentro da sala, né? No insuflamento que sai dentro da sala. Então, ó, tem uma casa de máquinas específica. Nesse caso aqui está ocupando praticamente uma vaga de garagem, né? 2,5 por 5, mais ou menos. Tá? Então, é importante que tenha, né? Pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser do lado, mas que tenha espaço para uma casa de máquinas. E para finalizar, gente, esse aqui é o projeto também de gases medicinais da mesma unidade de hemodinâmica. Tem ponto de gases medicinais dentro da sala, né? Toda a rede de gases medicinais que passa sobre o teto, ó, rede de oxigênio, rede de ar comprimido, de vácuo, de óxido nitroso, né, que também foi colocado por solicitação, e esses pontos foi colocado tudo em duplicidade, né? Então, o próprio engenheiro mecânico, né, pelo conhecimento que ele tem, né, ele optou, né, em botar duplicidade, se não me engano também isso consta na própria legislação. Ponto de gases medicinais dentro da sala. A gente costuma colocar um ponto de ar comprimido dentro também da sala de utilidades, né, para fazer até secagem de material, e dentro da recuperação. Cada painel de gases tem, né, painel de gás atrás de cada leito, e também uma central de alarme, né, dos gases medicinais que fica junto ao posto de enfermagem. Então, esse é o projeto de gases medicinais. Mas tudo isso é estudado, é conversado com as equipes, a gente vê as interferências também, né, porque em cima dessa sala tem muita interferência. Na sequência eu vou mostrar para vocês, gente, algumas imagens, tá? Então, da sala de hemodinâmica. Bem, essas primeiras fotos, eu acredito até que vocês viram, foi o nosso colega, acho que é o Luan, né, que acabou publicando ali no grupo, eu achei bem interessante, né?
são créditos dele, né, essas imagens, de uma sala de hemodinâmica sendo executada. Ela já está num nível, né, de execução bem mais avançado, né, a porta de acesso da sala, no caso aqui foi feita uma porta de correr, olha aqui a base do equipamento aqui no chão, na laje, tá vendo? Uma estrutura, toda aquela estrutura de sustentação no teto, né, para o equipamento, que são informações do fornecedor. Aqui é a parte de ar-condicionado, provavelmente onde é que vai ficar um difusor, com aquele filtro, né, que eu comentei, eletrocalhas de parte elétrica, instalação preventiva contra incêndio. Então, assim, é uma instalação bastante complexa, tá? Então, passa muita instalação sobre o forro. Por isso que é importante ter espaço no entreforro, tá? Senão, gente, ferrou. Ferrou. Então, é assim, ó, é 4,20, 4,50, eu sugiro 4,50. Se vocês vão fazer do zero, 4,50 metros de laje, de piso a piso. Ou 4,20. E quanto mais vocês vão abaixando, mais vai comprimindo essas instalações ali dentro, sabe? E cada vez dificulta a instalação. A mesma sala, tá? Aqui são os retornos do ar-condicionado, nesse caso foi colocado na parede, tipo sala de cirurgia. Estrutura de fixação. Tudo isso aqui é definido pelo fornecedor do equipamento. Isso aqui já é de um outro projeto, né, onde a sala já estava quase finalizada, então, né, o equipamento aqui de hemodinâmica, né, a mesa aqui, os monitores, isso aqui parece que tem 3, né, 3 ou 4, tem mais um outro monitorzinho aqui, ó, outros ângulos também, mesma sala. Então, assim, quem vê essa sala montada não tem ideia da quantidade de instalações que tem sobre o forro, né? Então, assim, até chegar aqui, gente, né, é um processo bem longo, sabe? Desde o desenvolvimento do projeto inicial, conversa com o fornecedor do equipamento, aprovação na vigilância, desenvolvimento dos projetos complementares, execução, né, resolver os perrengues de obra, né, que isso acontece muito, até a sala ficar pronta. Ah, olha só o equipamento, né? Acho que termina com essa imagem. Ok, gente? Cláudia, queria perguntar como é o transporte do aparelho, né, da hemodinâmica, em que ele vai pelo elevador, ele é todo repartido? Ele chega em partes, né? Na verdade, a mesa vem separada daquele equipamento maior. Então, só que, assim, dependendo o peso dele, dificilmente ele vai pelo elevador. Geralmente tem que ter um acesso, né, para o equipamento, mas não é tão complicado que nem uma ressonância magnética. A ressonância magnética, que pesa aí 7 toneladas, né, é muito mais complicado, tá? Então, geralmente quando está no pavimento térreo, beleza, tranquilo. Quando está no pavimento mais elevado, né, aí tem que ver com a especificação do fornecedor quais são os vãos mínimos que tem que ter para passagem desse equipamento. Mas uma circulação ali de 2 metros já é suficiente. Mas essas especificações a gente pega ali com o fornecedor. Tá? Até naquele desenho que eu mostrei para vocês, a especificação deles, tem uma folha daquelas que mostra como que chega o equipamento em caixas, né? E qual é o tamanho, digamos assim, das caixas, né? Do volume da caixa, para você ter uma ideia qual é o espaço que você precisa deixar para entrar o equipamento. Tá? Por exemplo, se for colocado num terceiro, quarto andar, é possível? Claro que é possível, tudo é possível, né? Tudo é possível. Se por algum motivo tiver problema de entrar através dos elevadores, aí tem que ser via guindaste, né? Mas é possível, né? Tá? Por isso que é sempre bom ter um planejamento antes, né? Quando se vai colocar uma unidade que tem uns equipamentos maiores, é sempre bom isso já verificar depois, tá, e o acesso desse equipamento vai passar por onde, né? Isso a gente sempre tem que prever, né? Principalmente, né, como eu falei também, tomografia, ressonância, né? Tá? Esse caso, eu achei bem interessante, me colocado no mesmo layout, né, do centro cirúrgico, pelo todo o apoio, né, aproveitamento dele. Justo, é pelo compartilhamento. Então, assim, você ganha em espaço físico, compartilhar com o centro cirúrgico, né? Na sua opinião, o centro cirúrgico, você gosta de colocar ele mais no último andar ou um dos primeiros? Geralmente os andares mais altos, né, quando é uma edificação verticalizada, deixa para a unidade de internação, né? Porque assim, se tiver no segundo, no terceiro e no quinto, não vai mudar muito. O cara as circulações verticais, né? Então, vou transportar um paciente, digamos, do pronto-socorro para o centro cirúrgico. Se tiver que pegar o elevador, se o centro cirúrgico estiver no terceiro, estiver no quinto, não muda muito, sabe?
E, então, coloca as áreas mais altas, né, as áreas mais vistosas para internação, para a vista do paciente. E o centro cirúrgico, claro, né, ele tem que estar no local mais próximo da UTI, CMS seria interessante, pronto-socorro, mas dependendo não dá, né? Não tem como deixar tudo próximo. Mas nos andares mais altos a gente sempre acaba dando a prioridade para a internação. Gente, então é isso. Tá, uma boa noite a vocês. Agradeço aí a companhia, né? Grande abraço. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.